Olá mais uma vez. Antes de passarmos para a mensagem que vem a seguir, eu gostaria de falar uma coisa com você muito importante e séria ao mesmo tempo. Essa mensagem, ela tem como fundamento, como objetivo, transmitir a verdade das Escrituras. Nós vivemos hoje tempos difíceis, tempos onde há muita confusão. Nós temos um aumento de crenças ou de pessoas dizendo crer em Deus ou crendo em Jesus, pessoas indo à igreja, mas também nós vivemos um tempo de muita confusão. E essa mensagem, ela vem para esclarecer alguns pontos que precisam ser esclarecidos segundo as Escrituras Sagradas, para separar aquilo que é verdade daquilo que é erro. Essa mensagem não tem o intuito de denegrir ninguém ou a crença de ninguém, mas apenas a pura exposição da verdade. Eu peço que, após a mensagem, se você gostou, pode deixar o seu gostei e também divulgue para outras pessoas, compartilhe com outras pessoas essa mensagem, que pode ser de ajuda também para muitas outras pessoas. Então, esteja conosco, acompanhe até o final e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus. E vamos nos acompanhar também, que a paz de Cristo esteja com todos. Hoje uma breve reflexão sobre algumas dúvidas, questões que as pessoas têm geralmente, não é? E diante da grande confusão que se vê hoje no mundo religioso, é de extrema importância esclarecer o que a Bíblia fala a respeito de tudo o que nós fazemos, até mesmo a respeito daquilo que nós cremos. Portanto, essa mensagem de hoje, essa reflexão, tem como tema o seguinte: avivamento pentecostal ou avivamento coríntio? É justamente isso que nós queremos tratar. O que é avivamento pentecostal? Muitas pessoas estão falando, muitos lugares você vê anunciando, falando-se, na verdade, sobre avivamento. E muitas vezes esse avivamento está relacionado aos pentecostais. Embora nem sempre avivamentos tenham a ver com pentecostais na história da igreja, mas está mais ligado nos dias de hoje ao movimento pentecostal e neopentecostal. Então, você vê igrejas colocando faixas, dizendo semana de avivamento, campanha de avivamento, pregações sobre avivamento, e estão falando todo o tempo de avivamento, o avivamento pentecostal. Mas a minha pergunta é se esse avivamento que se propaga e que se fala, se ele é realmente um avivamento pentecostal ou se ele é um avivamento coríntio. Se é um reavivamento do Pentecostes ou se é um reavivamento de Corinto. O que eu quero dizer com Corinto? Da igreja de Corinto. E nós vamos ver as duas características. O que aconteceu no dia de Pentecostes, em Atos capítulo 2, vamos analisar. É claro que o tempo não nos permite fazer uma análise profunda, mas vamos tentar fazer uma análise do texto de Atos capítulo 2 e ver o que aconteceu naquele dia de Pentecoste, qual foi o resultado da descida do Espírito Santo ali. E também vamos fazer uma análise da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, e vamos ver como era a utilização dos dons espirituais na igreja de Corinto. E vamos comparar as duas coisas com aquilo que nós vemos e ouvimos no dia de hoje. Vamos então? Bem, quando nós pensamos primeiro no termo avivamento, ele traz a ideia de avivar alguma coisa, trazer vida ou reavivar. Então, muitas pessoas falam de reavivamento ou avivamento, avivar ou tornar a avivar, reavivamento. E é óbvio que quando se fala em avivamento, está se falando sobre trazer vida a algo que está morto. E nós sabemos, e muito se fala, que a igreja está cada vez mais caminhando para uma morte, uma estagnação. Você não vê a igreja tendo aquela importância ou aquele impacto que tinha no passado diante da sociedade. Então, muitos estão querendo, às vezes dentro da sua própria denominação, muitos estão querendo esse reavivamento, acender de novo o desejo dos membros de cooperar com missões,
de campanhas evangelísticas, de mudanças de vida, de alcançar perdidos, não é mesmo? Então as pessoas querem isso. E por isso elas falam de trazer vida, de avivar. Então, quando se usa o termo avivamento, está se falando disso. Nas Escrituras, no Antigo Testamento, há uma passagem dos profetas menores que fala sobre aviva a tua obra, Senhor. Ou seja, trazer vida novamente, realizar os mesmos feitos. Então, quando se fala em avivamento hoje, a ideia que se tem é essa, trazer vida a uma igreja que está estagnada ou morta. Ok? Então, quando nós olhamos para Atos capítulo 2, e esse é um ponto interessante. Nós temos aqui compromisso apenas com as Escrituras. O nosso compromisso é apenas com as Escrituras. Nós não temos vínculos com nenhuma denominação, não temos nada para denegrir ninguém, também nada para defender ninguém. O nosso intuito aqui é estudar a Bíblia e falar sobre o que a Bíblia está falando e como a Bíblia está falando. Então é interessante que quando se fala hoje de avivamento, como eu disse antes, geralmente está associado à questão pentecostal. Avivamento pentecostal. Esse termo pentecostal ele é tirado justamente de Atos capítulo 2. Então vamos abrir, por favor, Atos capítulo 2. Examinarmos o que diz lá em Atos 2. Jesus deu a promessa aos seus apóstolos de esperarem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Eles esperaram em Jerusalém. E, passado alguns dias, foi derramado o Espírito Santo sobre eles. Isso aconteceu no dia de Pentecostes. Pentecostes é aquela palavra grega que significa 50 ou 50. Era 50 dias depois da festa da Páscoa, existia essa festa de Pentecostes, ou a festa da colheita, onde se oferecia ao Senhor as primícias daquela colheita. Era uma festa que acontecia, assim como a Páscoa, o Pentecostes acontecia todos os anos, uma vez ao ano, 50 dias depois da Páscoa. Não era algo especial. Muitas pessoas erram pensando que Pentecostes tem a ver com fogo, tem a ver com o Espírito Santo, tem a ver com algo especial. Não. Primeira coisa, Pentecostes já existia antes desse momento da descida do Espírito Santo e continuou acontecendo depois. Ok? Pentecostes era esta festa judaica. Deus escolheu derramar o seu Espírito naquele dia. Então, no dia de Pentecostes, Jerusalém estava cheia, já havia passado a Páscoa. A Páscoa não era o momento de derramar o Espírito Santo, a Páscoa era o momento do sacrifício do Filho de Deus. Então, logo depois, a outra festa que vinha era a festa de Pentecostes. E por isso foi derramado o Espírito Santo naquele dia, naquela festa. E nós vemos em Atos capítulo 2, podemos ler, por exemplo, do 1 ao 4, que diz assim: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então, você percebe que naquele dia Deus derramou o seu Espírito. E os apóstolos ali foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Daí você tem aquela imagem de que avivamento tem a ver com manifestações espirituais, que Pentecoste tem a ver com falar línguas estranhas ou outras línguas. Então essas coisas acabam ficando associadas. Eu só quero que vocês entendam o significado original de cada coisa. Pentecoste é aquela festa. Deus se aproveitou desta festa, derramou o seu Espírito Santo. O Espírito concedeu aos apóstolos falarem em outras línguas, e nós vamos ver qual foi o objetivo deles falarem em outras línguas. Porque aqui dentro do texto de Atos, capítulo 2, muitas vezes se ignora o motivo pelo qual eles falaram em outras línguas.
Há alguns que vão dizer que é a confirmação do batismo com o Espírito Santo. Mas não é isso que o texto de Atos 12 diz. Ok? Outra coisa que deve ficar claro. Versículo 4. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Deixe-me colocar uma coisa bem clara. Não existe na Bíblia línguas estranhas. Não existe. Isso é uma doutrina comum, é um ensinamento comum que as pessoas espalham por aí, mas não existe na Bíblia línguas estranhas. Talvez alguém vá abrir em 1 Coríntios capítulo 14 e vai dizer, mas lá está escrito línguas estranhas. Bem, se você abrir em outras Bíblias, não sendo a de João Ferreira de Almeida, você vai ver que não aparece a palavra estranhas. João Ferreira de Almeida, Revista e Corrigida, aparece a palavra estranhas. João Ferreira de Almeida, Corrigida Fiel, aparece a palavra desconhecidas. E nas outras versões não aparece a palavra nem estranha nem desconhecida. E mesmo na João Ferreira de Almeida, você vai ver que a palavra está em itálico, ela está inclinada. O que é isso? Algumas Bíblias colocam no início, lá no início da Bíblia, uma folha explicando sobre a tradução. E eles dizem que as palavras que estão em itálico, elas não pertencem ao original, mas foram acrescentadas pelo tradutor para trazer um sentido. Portanto, o termo língua estranha, que está em itálico, não consta no original. No original aparece línguas, outras línguas, diversas línguas, mas não línguas estranhas. E quando João Ferreira de Almeida estava pensando em línguas estranhas, estava pensando em línguas desconhecidas, não estranhas como esquisito, alguma coisa sem sentido, não é? Alguma coisa embolada, não é isso que ele estava pensando. Então é necessário deixar claro esse primeiro ponto. Não existe línguas estranhas, existem outras línguas, como diz aqui no versículo 4. Agora, essas outras línguas que eles estavam falando, versículo 7 diz o seguinte, aí de Atos capítulo 2, versículo 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros, pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto, Ásia, e Frígia e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Então, qual foi o objetivo dos apóstolos falarem em outras línguas aqui? Eles comunicaram para aquelas pessoas de nações distantes, na língua delas, as grandezas de Deus. Versículo 11. Temos ouvido nas nossas próprias línguas eles falarem das grandezas de Deus. Então, quando os discípulos de Jesus falaram em outras línguas, eles falaram nas línguas das nações, de maneira que eles entenderam e glorificaram a Deus, porque estava se falando sobre as grandezas de Deus. E eles ficaram admirados com isso. É óbvio que a língua que os apóstolos aqui falaram não foram línguas esquisitas, não foram línguas estranhas, não foram línguas de anjos, mas foi a língua daquelas pessoas, de outros povos, árabes, egípcios, da Líbia, Cirene, Mesopotâmia, elamitas e etc. Ok? Então, Pentecoste, descida do Espírito Santo, falaram em outras línguas, pregaram na língua daquelas nações. Depois Pedro se dirige a eles, faz uma pregação. A pregação que Pedro faz no versículo 14 em diante é uma pregação cristocêntrica. Ele usa as profecias do Antigo Testamento para falar de Cristo. E no final, no versículo 36, ele diz assim: saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Ele aponta para Cristo. O Salvador veio e vocês rejeitaram. E Deus o tornou o Messias, o Cristo, que vocês tanto esperavam.
Com essa pregação, apontando para Cristo, uma mensagem cristocêntrica, esses homens no versículo 37, ouvindo isto, ficaram aflitos no seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Diante disso, então, o que faremos? Pedro disse a eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. E a palavra dom aqui é o presente do Espírito Santo. A palavra grega é a palavra dória, que significa o presente, a dádiva do Espírito Santo. Aqui está se falando da habitação do Espírito Santo. Vocês receberão, porque esta é a promessa. Ele vai dizer ainda, versículo 39, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. O resultado daquele Pentecoste, se assim podemos chamar, de Atos 2, foi pregar de maneira que as pessoas pudessem entender. Elas entenderam claramente e todas elas glorificavam a Deus porque entenderam na sua própria língua. Receberam uma mensagem cristocêntrica que os confrontou com o seu pecado. E quando perguntaram o que fazer, ninguém os chamou à frente para levantar a mão ou aceitar Jesus. Mas chamaram eles para o arrependimento, para o compromisso do batismo, a fim de que seus pecados fossem perdoados e que recebessem a promessa do Espírito Santo. Depois ainda receberam outra advertência, versículo 40, e com muitas outras palavras testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. E diante desta advertência, o que aconteceu? Versículo 41, de sorte que foram batizados aqueles que receberam a palavra. Aqueles que aceitaram esta palavra foram batizados. Naquele dia foi o número de quase 3.000 almas, 3.000 pessoas. 3.000 pessoas. Isso foi o que aconteceu no Pentecoste. Depois disso, esses irmãos estavam sempre unidos. Você vai ver a partir do versículo 42. Eles estavam unidos, compartilhavam do que tinham aquela mesma mentalidade, o mesmo objetivo de missão. E no versículo 42 diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sua pregação era uma pregação cristocêntrica e a doutrina da sua igreja era uma doutrina apostólica. Era aquilo que os apóstolos ensinavam. Percebe? Então, se você vai usar a ideia de Pentecostes, de ser pentecostal, baseado em Atos 2, então, por favor, que haja uma repetição do que realmente aconteceu em Atos capítulo 2. Que haja uma repetição do que realmente aconteceu no dia de Pentecoste. Aqui não houve qualquer tipo de confusão, aqui não houve qualquer tipo de inferioridade ou coisas desse tipo, não. Aqui houve um grande impacto onde 3.000 pessoas se converteram a Cristo de maneira séria. As mensagens tinham a ver com Cristo, eram mensagens cristocêntricas. As pessoas foram chamadas ao arrependimento. E a língua que eles falaram foi a língua das pessoas que lá estavam e ouviram sobre as grandezas de Deus. Isso é o que aconteceu no Pentecoste. Bem, se isso aqui é o Pentecoste, o que nós vemos hoje em muitos lugares não é Pentecoste. Não é Pentecoste. Pessoas falando em outras línguas, mas línguas que ninguém consegue entender. Onde as pessoas entram e não conseguem ouvir uma mensagem clara de Deus, uma mensagem sobre as grandezas de Deus, e uma mensagem cristocêntrica, um chamado ao arrependimento. Pois se aquelas pessoas passarem ali 15 a 30 minutos falando nessas línguas que eles falam, ninguém vai ser edificado, porque ninguém está entendendo nada. E termina-se o culto, não houve chamado ao arrependimento, não houve conversões, não houve batismo, e não há perseverança na doutrina apostólica. O que você vê em muitos lugares é uma agitação sem sentido. Então não confunda isso com o Pentecoste. Não confunda isso com o Pentecoste. Bem, com o passar do tempo, alguns estudiosos começaram a dizer que, na verdade, o que aconteceu em Pentecoste foi realmente a manifestação do Espírito Santo
concedendo aos apóstolos a capacidade de falar em outras línguas, a língua daquelas nações, que realmente o que eles falaram naquele dia foram idiomas dos povos. Muitos até estudiosos pentecostais começaram a reconhecer isso. Não, lá em Atos 2, eles falaram idioma dos povos. Mas eles disseram que lá em Corinto, quando o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios 14, falar mistérios, então eles dizem, não, aquela língua então é uma outra língua, é aquela língua que nós falamos. Então os pentecostais vão se defender assim, aquela é a língua que nós falamos, aquela que está em 1 Coríntios capítulo 14, a língua de mistérios que ninguém entende e só fala Deus. Nós vamos lá verificar isso. Mas eu quero deixar esse ponto aqui bem claro. Muitos já estão dizendo isso. Não, Atos 2 realmente foi idioma das nações, língua que as pessoas entenderam. Mas nós falamos a língua de mistérios, alguns dizem até a língua dos anjos, baseado lá em Corinto, ok? Bem, o que é interessante aqui é que se algumas pessoas realmente reconhecem que Atos 2, o que aconteceu em Pentecostes, foi eles falarem a língua dos povos, então o que está se fazendo nas igrejas hoje não é uma reprodução de Pentecostes. Por isso não poderiam nem se chamar de pentecostais. Porque na verdade, os primeiros que usaram o nome pentecostais, começaram a falar de Pentecostes, fizeram isso baseado em Atos 2. Porque acreditavam que Atos 2 estavam falando línguas estranhas, não línguas humanas, línguas estranhas. Mas tudo isso aconteceu pela falta de estudo. Mas o nome ficou, pentecostal ficou. Embora o que aconteceu em Atos 2 não se vê hoje. Mas o nome pentecostal ficou. E agora corre-se para Corinto. E esse é o meu ponto aqui. A diferença do avivamento pentecostal em Atos 2 e as manifestações espirituais que são tratadas na igreja de Corinto, ou como a igreja de Corinto agia ou usava seus dons espirituais. Esse é o ponto, para que você veja uma diferença, ok? Então, vamos agora a 1 Coríntios para entendermos um pouco sobre o que aconteceu lá e o que o apóstolo Paulo estava ensinando. Primeiro, deixar bem claro um pouco sobre essa igreja em Corinto. Talvez vocês já tenham lido, já conheçam um pouco dessa igreja. É a igreja mais carismática do Novo Testamento. É a igreja que mais tem dons no Novo Testamento. Capítulo 1, versículo 7, o apóstolo Paulo diz que não lhes falta nenhum dom. Eles tinham vários dons. Era uma igreja mais carismática, mas a igreja mais problemática do Novo Testamento. Uma coisa que você precisa entender claramente, que dons e frutos são coisas diferentes. E eles precisavam muito de amadurecimento, de maturidade, e isso eles não tinham. E por causa disso, eles estavam usando os seus dons, ou até realizando o culto de maneira imprópria. E é isso que o apóstolo Paulo vai tratar aqui. Mas para conhecer um pouco dessa igreja de Corinto, eu preciso citar algumas passagens aqui e explicar alguns problemas que existiam lá. E eu quero que você anote e que você possa comparar com os problemas que vivemos hoje em muitas igrejas. Ok? Então vamos lá. Capítulo 1, do versículo 10 ao 13. O que nós encontramos ali? Problemas sobre divisões. Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo diz, não existe isso. Cristo é um só, Cristo não está dividido. Vocês são batizados em nome de Cristo, não batizados em nome de fulano ou beltrano. Vocês são batizados em nome de Cristo. Vocês devem seguir a Cristo. Cristo é o foco, Cristo é o cabeça, não os homens. Então você vê que há um problema de divisões. Nós poderíamos colocar isso aqui como divisões de ministérios. Hoje há divisões de denominações que seguem homens. Hoje há divisões, às vezes dentro da própria denominação, mas divisões de ministério. Igreja tal, ministério X, e outra igreja, ministério outro. Imagina se fosse assim. Igreja do ministério Paulo, igreja do ministério Apolo. Não, isso não pode ser assim. Mas eles eram loucos por essas divisões e essa busca de colocar os homens
como ícones, como líderes. E Paulo está combatendo isso. Então, é uma igreja que tem a tendência para a divisão. No capítulo 3, 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao 4, você vai ver o apóstolo Paulo continuando a falar sobre divisões, e ele dá o exemplo dele, Paulo, e de Apolo, e que eles são servos de Deus e devem ser tratados ambos como servos de Deus, não importando se um foi quem plantou, o outro quem regou, mas reconhecendo que é Deus quem dá o conhecimento e que cada um tem a sua parte. E não se deve exaltar um e desprezar o outro. Paulo continua combatendo a questão das divisões, e é interessante porque ele chama, em capítulo 3, versículo de 1 a 4, ele chama os coríntios de carnais, porque essas divisões são frutos da sua carne. Eles não estavam enxergando as coisas como espirituais. Eles não estavam enxergando as coisas do ponto de vista espiritual. Eles estavam olhando as coisas pela carne. Eram carnais. No capítulo 3, versículo 21, Paulo combate a exaltação dos homens. Ele disse: olhe para nós como simples homens. Não se glorie em homens. Não se glorie em homens. Aquele que se gloriar deve se gloriar em Deus, não nos homens. Paulo combate isso. No capítulo 5, versículo 1, Paulo está combatendo a imoralidade na igreja. Lá o apóstolo Paulo diz que está tendo um problema de fornicação, de imoralidade. Paulo diz: o problema tal que não há nem entre os pagãos, nem entre as pessoas do mundo. Você escuta falar de coisas como essa, mas dentro da igreja estava acontecendo isso. E o pior não é ter acontecido. O pior é que eles não estavam fazendo nada para resolver isso. Estavam então permitindo aquela imoralidade dentro da igreja, e a pessoa que cometeu a imoralidade continuara dentro da igreja. Imoralidade. No capítulo 6, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo fala com eles sobre as brigas, os litígios, os processos, irmão levando outro irmão à justiça, brigando, um processando o outro, desentendimento dentro da igreja, e eles levando para processos fora da igreja, perante os ímpios, envergonhando a igreja e a causa de Jesus Cristo. No capítulo 10, versículo 24, o apóstolo Paulo combate o egoísmo, que eles faziam as coisas pensando neles mesmos, não nos outros, buscando o seu próprio benefício e não dos outros. Paulo combate isso também. E outras coisas que eles tinham mais eram os problemas, estou falando dos problemas morais e éticos que eles tinham, que parece que não eram pessoas convertidas, parece que o velho homem, parece a carne, os antigos desejos ainda estavam ali. São problemas morais. Mas eles também tinham problemas doutrinários ou problemas eclesiásticos. Por exemplo, o apóstolo Paulo vai falar sobre as questões do culto. No capítulo 11 ele fala sobre a mulher, o lugar da mulher e o lugar do homem, que o homem é o cabeça da mulher. E eles estavam tentando inverter isso. A mulher tomando a parte do homem, não é? E não respeitando o homem como seu cabeça. 1 Coríntios capítulo 11 está falando sobre isso. Depois, capítulo 11, a partir do versículo 17, o apóstolo Paulo está falando sobre a desordenação na ceia. Não estavam realmente celebrando a ceia como se deveria. Alguns estavam olhando como um momento de comer, de encher a barriga. Não estavam esperando pelos outros, estavam desprezando os mais pobres. Não estavam compreendendo o que realmente era a ceia. Veja, nem no momento da ceia as coisas estavam sendo feitas da forma correta. E Paulo os exorta por causa disso. E no capítulo 12, vai ser todo um tratado sobre os dons espirituais. A utilidade dos dons, para que foram dados os dons que devem ser usados na igreja, como deve ser usado, qual é a prioridade de cada dom. E se você quer ver aqui no capítulo 12, o apóstolo Paulo deixa bem claro que quem concede os dons é o Espírito Santo. O Espírito Santo concede dom a quem ele quer, e nem todo mundo vai ter o mesmo dom. Eu gostaria só de ler esse trecho aqui, 1 Coríntios capítulo 12, para distinguir um outro problema comum hoje. Ele diz assim, capítulo 12, versículo 3:
Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus é anátema, e ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Aí ele diz no 4, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra do conhecimento, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir os espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Veja, o Espírito vai dar a cada um. A um ele deu isso, a outro aquilo. De maneira que a um ele deu a variedade de línguas. A um ele deu a variedade de línguas, a outra a interpretação, o outro a profecia, o outro dom de cura. De maneira que não é todas as pessoas que receberam do Espírito a variedade de línguas. E aí ele vai perguntar mais para frente, no versículo 29, porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos operam milagres? Todos têm o dom de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? E a resposta é não. Nem todos são apóstolos, nem todos são profetas, nem todos têm dom de curar. E, consequentemente, nem todos falam em outras línguas. O que isso quer nos dizer? Que a ideia de que todos que são batizados com o Espírito Santo devem falar em outras línguas, isso é uma interpretação errada do texto. Pois é claro que o apóstolo Paulo está explicando, é o Espírito que dá a cada um. E se ele deu a um esse dom, ele deu ao outro outro dom. E nem todos terão o mesmo dom. Se língua, falar em outras línguas, é um dom, então quem dá é o Espírito Santo a quem ele quer e diferentemente dos outros. Portanto, a ideia de que alguém precisa falar em línguas para comprovar que é batizado com o Espírito Santo, isso não é correto. E aí, diante disso, você vê algumas pessoas lá em Atos capítulo 12 reconhecendo. Não, realmente lá em Atos 2 os apóstolos falaram na língua dos povos, em idiomas. Mas aqui em Corinto as línguas são diferentes, são espirituais. Mas o próprio Corinto está dizendo que não é todos que falam em línguas, mas é um dom que o Espírito Santo concede a quem ele quer. Aí outros dizem, não, mas todos precisam falar em línguas porque é a comprovação de que foi cheio do Espírito Santo. E onde você encontra essa comprovação? Aí eles querem voltar para Atos 2. Está entendendo? Então, se Atos 2, todos foram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas, e essa é a comprovação de ser batizado com o Espírito Santo, então a comprovação de ser batizado com o Espírito Santo é falar a língua dos povos, e não falar nessas línguas estranhas. Ou você escolhe, ou você quer ficar com Atos 2, ou você quer ficar com Corinto. Ou são a mesma coisa, ou não são a mesma coisa. Você precisa decidir. Você não pode, ora, aproveitar-se do texto de Atos 2 e, ora, ficar com Corinto. Não, aquela língua foi idioma, mas essa língua aqui são línguas espirituais. Mas, mesmo que sejam línguas espirituais, nem todos vão falar, o apóstolo Paulo disse. Não, mas todos têm que falar. Mas qual é a prova disso? Lá em Atos todos falaram. Só que lá em Atos todos falaram idiomas. Percebe? Percebe como muitos levam as pessoas a defender suas crenças não respeitando o texto? Não respeitando o texto? Não. Nem todos falam em línguas. Línguas são dons que o Espírito Santo concede a cada um como ele quer. E tudo deve ser feito com ordem. E no capítulo 14 se trata sobre isso. Acompanhe comigo o capítulo 14, versículo 2. Porque o que fala em outra língua, ou em língua, ou se na sua tiver língua estranha ou desconhecida, espero que esteja em itálico, mas você pode pesquisar depois, e você vai ver que essa palavra estranha ou desconhecida não faz parte do original. Portanto, o termo correto é, porque o que fala em língua, abre o que diz agora,
não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Agora eu tenho uma pergunta para você que está me assistindo. E você tem todo o direito depois de comentar abaixo do vídeo a forma que você quiser. Eu já vi muitas pessoas dizendo, não, de acordo com o que diz 1 Coríntios 14, aquele que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque ninguém pode entendê-lo, porque ele fala mistérios, ou seja, ninguém vai entendê-lo e nem vai saber do que se trata, do que ele está falando. É verdade isso? Pois é estranho que em Atos 2 os apóstolos falaram em línguas e as pessoas entenderam e disseram, eles estão falando das grandezas de Deus. Nós temos ouvido eles falarem na nossa própria língua. Os homens de Atos 2 entenderam ou não? O que vocês acham? Se o que fala em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus, porque os homens não entendem, e Atos 2? Isso leva algumas pessoas a crerem que esse dom de línguas aqui de 1 Coríntios 14 é diferente do que aconteceu em Atos 2. Ok? Muitos estudiosos entendem assim. Estudiosos pentecostais entendem assim. Tudo bem, eu respeito. A minha dúvida é por que então que eles carregam o nome pentecostais? Se o Pentecoste aconteceu em Atos 2. E se em Atos 2 eles falam a língua dos homens? Por que eles não se chamam, em vez de igreja pentecostal, igreja coríntia? Ou apenas igreja carismática? Porque os primeiros pentecostais entendiam que Atos 2 também era falar línguas estranhas. Só que o contexto não permite isso. O contexto bíblico diz o contrário. Não é verdade, aqueles homens entenderam. Então aqui em 1 Coríntios 14, outra coisa que é interessante é, se ele fala e os homens não entendem, ele fala a Deus, a minha pergunta é, por que no culto então fica falando para os homens, se os homens não entendem? Quer ver um exemplo disso? Aqui mesmo, 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28 diz assim, e se alguém falar em língua, faça-se isso por 2 ou quando muito 3, e por sua vez, e que haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Se os homens não entendem, você não deveria falar isso na igreja, a não ser que haja intérprete. Se não há intérprete, fique calado, fale consigo mesmo, ou seja, na sua mente, e fale com Deus, em silêncio. Por que insistir em falar línguas na igreja, uma vez que ninguém entende? Por que pegar o microfone e gritar e falar em outras línguas, se ninguém entende? Está dizendo, fique calado, fale com Deus, não fale aos homens, eles não entendem. Por que Paulo está dizendo isso aqui em Corinto? Porque provavelmente eles faziam isso. Todos queriam falar ao mesmo tempo. O apóstolo Paulo diz, não, 2, quando muito 3, cada um por sua vez, não todos ao mesmo tempo. Se você frequenta uma igreja assim, os que não frequentam, se visitarem, vocês vão ver, falam todos ao mesmo tempo, não há interpretação, ninguém presta atenção no que o outro está dizendo, ninguém sabe o que foi dito, todos dizem amém e estão satisfeitos. Isso está errado. E quem está repreendendo aqui é o apóstolo Paulo, dizendo, está errado, tem que fazer as coisas com ordem e decência. Mulheres falando, 1 Coríntios capítulo 14, lá no versículo 34, as vossas mulheres estejam caladas na igreja, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Todos falando ao mesmo tempo, falando uma língua que ninguém entende, e mulheres falando também. O culto fica completamente desordenado e todos estão achando que isso está cheio do Espírito Santo, que isso é um avivamento. Daí eu pergunto para você, é um avivamento pentecostal ou é um avivamento coríntio? Eles estão
trazendo para hoje o que a igreja de Corinto fazia. Essa completa desordem. O apóstolo Paulo vai dizer, versículo 33, porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. E no versículo 40 ele diz, faça-se tudo decentemente e com ordem. O que se vê nas igrejas hoje é trazer essa bagunça, essa desordem que era feita na igreja de Corinto. Só que essa coisa errada que era feita na igreja de Corinto era justamente o que o apóstolo Paulo estava combatendo. O certo não era fazer como a igreja de Corinto estava fazendo. O certo é fazer como o apóstolo Paulo explicou aqui na sua carta. Um de cada vez, em um culto, no máximo 3 pessoas falando em línguas. Se houver intérprete, se não houver intérprete, fique calado. Se houver, fale no máximo 3, um por sua vez. As mulheres caladas na igreja. Isso é a ordem, a autoridade apostólica. Esse é o Novo Testamento. Isso é o Novo Testamento. Então, o que as pessoas estão trazendo hoje era aquilo que a igreja de Corinto fazia e que era errado. Todos falando ao mesmo tempo, as mulheres falando também, não havia nenhum tipo de respeito. Carnalidade, divisões, exaltação dos homens, egoísmo, irmãos brigando contra irmãos. Todos os problemas que existiam na igreja de Corinto, você vê hoje nas igrejas. E eles estão dizendo que lá é um avivamento e que é a manifestação de Deus. Aí eu pergunto, é avivamento do Pentecostes, de Atos 2, ou é o avivamento da igreja de Corinto? O que a igreja brasileira está querendo? Pelo que nós estamos lutando e buscando? Um avivamento de Deus, de pregar a mensagem cristocêntrica, de chamar as pessoas ao arrependimento e ao compromisso, e as pessoas serem batizadas em Cristo, e perseverando na doutrina dos apóstolos, como em Atos 2, ou nós queremos trazer essa bagunça, essa disputa, essa inveja, essas brigas, essa falta de ordem nos cultos, todos falando ao mesmo tempo, todos falando coisas que ninguém entende, como a igreja de Corinto fazia. Pois o que me parece é que o tal avivamento que dizem ter hoje, nada mais é do que um avivamento coríntio, e não um avivamento pentecostal. Não tenho nada contra aqueles que buscam o poder de Deus ou a manifestação do poder de Deus, desde que seja a busca pela real manifestação do poder de Deus, como descrito no Novo Testamento. E não fazer as coisas como as pessoas acham que devem fazer, sem base nenhuma no Novo Testamento. Isso precisa acabar. As pessoas precisam ter a consciência, o entendimento de que aquilo que está sendo feito não é a verdade das Escrituras. Não é a verdade. E nesse ponto, nós precisamos escolher seriamente entre fazer e continuar fazendo do jeito que nós estamos fazendo, uma escolha real e sincera. Vamos continuar fazendo as coisas do jeito que estão sendo feitas, ou vamos começar a fazer as coisas biblicamente? Vamos fazer as coisas do jeito que gostamos de fazer, ou vamos começar a procurar saber o que o Novo Testamento fala e obedecer a palavra de Deus? Essa é a nossa decisão. Chegamos até aqui com toda essa bagunça, confusão e as consequências disso. Mas não precisamos deixar isso continuar e nem passar para outra geração. A escolha é sua. A escolha é sua. Estude a Bíblia, o Novo Testamento. Aprenda sobre a igreja. E aquilo que você aprender, não tenha medo. Pratique a verdade. E Deus estará contigo.
Que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.